Tá legal. Olá, tudo bom? Então, hoje meu nome é Rosário Mozo, né? Para quem não sabe, e hoje nós vamos falar sobre o tema da dinâmica, que nós temos todas as quartas-feiras, né? Se você depois quiser saber mais, a gente vai deixar os links por aqui para você poder ver, entrar no grupo do WhatsApp, como é que funciona, né? E vai se inteirar depois de como funciona a dinâmica. Mas o tema de hoje vai ser inspiração a inspirar e respirar. Por que esse tema? Né? Na verdade, sim, o que nós trabalhamos e a nossa equipe dos terapeutas integrados trabalha? Trabalhamos para ir buscar a causa raiz do que está acontecendo com você. Tá? Então, assim, se tem algum problema, tanto no emocional, no físico, no mental, né? Tem problemas de saúde, ou problemas mesmo econômicos, ou de angústia, ou de depressão, então vai se buscar a causa raiz, o porquê está acontecendo isso, né? Para começar a sanar e começar a trazer algo novo no processo do teu dia a dia, né? Então, a dinâmica dessa semana foi inspirada no quê? Por que veio esse tema de inspiração e de respiração, né? E de se inspirar? Porque, na verdade, sim, a gente sabe todo o momento que a gente está vivendo, né? Mas a gente não pode ficar conectado totalmente nesse processo, né? A gente precisa saber, eu já tenho falado até isso nas outras dinâmicas, e a gente precisa saber o que sim precisa, quais são as questões que a gente necessita, que aí a gente usa a mente, né? Para ver o que a gente precisa, se ficar doente, se tiver febre, se isso e aquilo, faz, pronto, acabou, deixou ali a lista de como você vai fazer se acontecer alguma coisa com você, mas o resto você tem que continuar a tua vida e transformar a tua vida de alguma maneira. Porque depois de passar um processo desses, ninguém vai ficar igual do que era antes da quarentena. Não tem como, né? Não tem como, porque você vai ter que modificar alguma coisa na tua vida, você vai ter que entrar nesse processo, né? Ou você vai ter que modificar a parte dos relacionamentos, ou você vai ter que modificar a parte econômica, ou vai ter que modificar a tua maneira de viver, a tua maneira de levar a vida, né? De repente, com toda essa quarentena, a gente acabou tirando um montão de excessos que a gente tinha, né? E que percebeu de que a gente está vivendo igual e que não acontece nada se você não tiver todos os excessos, né? Ou às vezes você tinha muito pouco, né? Mas na verdade você via que até mesmo aquilo que você achava naquele momento que era muito pouco, você percebe hoje que talvez até não seja muito pouco, né? Que você pode administrar isso de uma outra maneira e que a gente pode acabar saindo e entrando num outro processo, né? Então, o que saiu hoje especificamente com as pessoas que estavam, né? Porque nós temos pessoas que se inscrevem na dinâmica do dia e são essas pessoas que estão acrescentando o processo do que a gente está trabalhando no dia, na dinâmica, né? Que seria isso. Mas o que saiu hoje, né? Na verdade, hoje saiu uma coisa muito interessante que nunca tinha saído para mim, né? Eu já sabia que existia isso, que poderia sair, mas nunca saiu, né? Quando vou perguntando qual é o tema a ser trabalhado, né, com as pessoas que estão ali, porque eu primeiro leio tudo, vejo que cada uma colocou, né, que cada um colocou na sua ficha, e daí eu faço como se fosse um único ser, né, que tem todos aqueles problemas, e aí sai a dinâmica de hoje, né, as curas que sempre precisam ser feitas e que isso vai para todo mundo. Então, o que saiu hoje? Na verdade, saiu muito a dúvida, né? Saiu um muro de dúvidas, de opressão. Então, assim, a dúvida é como que está presente em todo o processo, né? Dúvidas em relação a quê? Dúvidas em relação a tudo, né? Porque alguns têm dúvidas de como vai ficar, têm dúvidas de si mesmo, né? Porque toda essa parada também está fazendo com que as pessoas vão para dentro de si e busquem o que elas têm que buscar, né? Então, assim, tem pessoas que, por exemplo, até nós estávamos falando hoje, de que tem pessoas que estão em relacionamentos, eu tenho tido bastantes pessoas que estão se separando, que querem se separar, né? Que tem, ou que estão cheios de que não dormem, né? Que não conseguem se manter porque estão cheios de entidades e de coisas, porque, lógico, quando você abaixa o sistema imunológico, quando você abaixa o sistema vibracional, o que acontece? Se você é uma pessoa sensível, você acaba vendo um montão de coisas que você talvez não teria que ver, né? Então, o que acontece? Então, vem aqui desesperados, porque estão ansiosos, porque estão com isso, que estão aqui.
né? Então, mas o que está acontecendo, na verdade, em relação a toda essa questão da dúvida, né? Então, por exemplo, eu estava falando até dos relacionamentos, né? Então, tem um relacionamento, o que acontece? Às vezes tem pessoas que passavam o dia inteiro e não se viam, né? E hoje estão tendo que se ver todo o tempo, né? Isso dá uma alteração, porque se você tem uma pessoa que passa o dia inteiro fora, né? E a outra pessoa fica em casa, ela fez do seu mundo uma outra coisa. Ou então não ficavam nada fora e acabaram ficando juntos. Ou então os namorados, por exemplo, né, que antigamente se viam todos os dias e que hoje não se viam mais. Né? Então, assim, tem vários tipos de coisas, cada um dentro do seu questionamento, né, mas que está alterando em todo esse processo. Né? Então, muito bem. Então, isso fez todo esse processo, e quando eu comecei a perguntar o que tinha acontecido, né, e qual era a causa da raiz de tudo isso, e quem está sofrendo com todo esse processo, né, e quando que aconteceu isso? Então, saiu o que aconteceu no futuro, tá? No ano 3005. Tá? Então, você vai dizer, mas você vai trabalhar o futuro? Sim. Porque quando você trabalha na linha de tempo, você trabalha no futuro, você está alterando determinadas coisas que hoje poderiam ser consertadas. Porque, sim, a nossa vida, o que é? A nossa vida é uma causa e um efeito. Uma causa e um efeito. A gente faz uma ação e nós temos 3 possibilidades do que vai acontecer. Então, sempre a gente está trabalhando com causa e efeito. É a mesma coisa, se você plantar batatas, você não vai poder recolher cebolas, né? Então, é para que você comece a plantar uma coisa melhor, para que quando você chegue a 3005, porque o tempo, na verdade, não existe, né? O tempo, é nós que achamos que o tempo existe, mas ele não existe. Ele está tudo aqui. Tá? E por isso que muitas vezes as pessoas que têm uma paranormalidade grande, elas conseguem enxergar o que pode acontecer no futuro, né? Mas sempre a gente tem 3 caminhos para acontecer. E a gente pode modificar as coisas no meio do caminho para que elas não se tornem o que teria que se tornar, tá? Então, isso acabou acontecendo de quê? De que a gente precisa viver o presente, né? O momento presente. E saiu muito também uma questão também de uma questão como se fossem gêmeos nossos, né? Como se a gente tivesse gêmeos, né? É uma coisa meio louca o que saiu dessa vez, mas eu acho que é interessante, é para abrir o horizonte de que a gente não é somente isto que a gente está hoje, tá? A gente tem uma visão geral, né? E começar a enxergar o futuro, para começar a fazer ações, para que quando chegue o futuro, a gente se torne uma outra pessoa, né? Como a gente está trabalhando nos grupos, o que acontece? Quando você trabalha na dinâmica e trabalha num grupo, quando ele sai, essa questão mesmo, às vezes tem muitas pessoas que têm gêmeos, né? Por quê? Porque às vezes as mães ficam grávidas, né? Às vezes são fecundados mesmo no mesmo na hora da gestação, às vezes são fecundados 2 óvulos, né? E só nasce um, certo? Mas o outro ficou ali. Então, às vezes, isto fica e dá depressão. Muitas das expressões são em função disso. Porque a pessoa que ficou viva, né? Isso em termos de óvulo só, a pessoa que ficou viva, ela é como que ela se castiga por ela ser a que viveu, né? E sempre está puxando essa questão da morte, tá? O que traz essa questão da morte? Traz essa questão da ansiedade, da depressão, tá? E hoje nós estamos vivendo uma epidemia, que isso não se vê, não se sente, porque é só se você está nesse meio, tá? Mas nós temos uma questão de que estão se fazendo muitas fertilizações in vitro, tá? As fertilizações in vitro também provocam isso em grande escala. Por quê? Porque são fecundados vários óvulos para, às vezes, nascer um só. Só que todos os outros fazem parte também esse que nasceu, tá? E os outros são levados fora, tá? Então, o que acontece? Isso está trazendo, por isso também que aumentou o nível de depressão na nossa vida e na nossa sociedade, tá? Em função disso.
Porque é uma coisa que você não se imagina, você nem sabe se você tem gêmeos ou não tem gêmeos, né? Você nem sabe se você tinha um outro óvulo que poderia estar ali, né? E que você nasceu e o outro morreu, né? Você não sabe disso. E é uma coisa que às vezes é muito difícil de conseguir localizar isso, né? Então, eu percebi assim, como que o trabalho que foi feito hoje, né? Que deve ter algumas pessoas aqui do grupo que deve ter acontecido isso, com certeza, tá? Deve ter sido gêmeo, né? Principalmente as pessoas às vezes que estão em depressão, né? Ou que estão sofrendo alguma coisa, algum tipo de depressão, às vezes tem essa questão, tá? Mas eu vejo assim como que foi trabalhado para que no futuro não aconteça isso, tá? É como se a gente estivesse trabalhando esse processo para que evitar que daqui a mais tempo a gente consiga talvez regular isso e as pessoas comecem a abrir um pouco mais as cabeças e comecem a ter um pouco mais de consciência, né? Porque quando a humanidade não tem consciência, o que acontece? O processo de consciência é você acha que você não está fazendo nada de mal a outra pessoa, porque você não está nem pensando na outra pessoa, né? Você vê que mesmo a quarentena hoje, ela trouxe um processo de consciência de você olhar o outro, tá? Porque, por exemplo, a gente usa a máscara. A máscara, ela não faz com que você não pegue o vírus. A máscara é para você não passar o vírus para o outro, tá? Então, o uso da máscara é para isso. Então, isto é um processo de consciência. Se eu não quero que me passe um vírus, eu não vou passar o vírus, porque eu não sei se eu estou infectada ou não, né? Então, é um processo dessa maneira. Então, é pensando no outro, né? Como dizer, não compre um monte de coisas no supermercado, deixem e dividam com todas as pessoas, né? Não há necessidade de desabastecer os supermercados, porque uns vão ter muita comida e outros não vão ter nada de comida, né? Também é um processo de consciência, tá? Então, isso está levando para esse processo e o que disse também é viver o momento presente, tá? Ser o mais consciente possível e agora nós estamos vivendo num tempo que a gente não pode muito planejar muitas coisas, né? A gente vai viver o dia de hoje. Hoje está tudo certo, a gente conseguiu fazer o que tinha que fazer, ótimo. Então, amanhã é outro dia, tá? Sendo porque a cada dia nós estamos vivendo coisas totalmente diferentes e que a gente mesmo não sabe como vai, tá? Não sabe como vai ficar a economia, não sabe como vai ficar as cidades, não sabe como vão ser os novos relacionamentos, a gente não sabe nada. Na verdade, não sabe o que isto vai acontecer, o impacto que uma quarentena pode fazer na mente das pessoas. A gente também não sabe, né? A gente não sabe qual vai ser a consequência, porque tem pessoas que estão tranquilas, que não tem problema nenhum a quarentena. Né? Eu estava falando com a Matilde, né? Que ela disse que ela já vive em quarentena faz tempo. Né? Então, para ela, não está afetando a quarentena. Mas para a pessoa que vivia lá fora o tempo todo, né? Deve ser um horror. A pessoa não deve saber o que fazer, deve querer subir pelas paredes. E se você morava numa casa muito pequenininha, também você não estava preparado para isso, né? Então, é todo um processo. Muito bem. Então, foi acabado fazendo um trabalho de limpeza, né? E essa limpeza foi feita em 7 pontos. O primeiro ponto foi apagar as crenças negativas, tá? Negativas e positivas. Por que a gente apaga crenças negativas e positivas? Porque tanto a positiva quanto a negativa, elas acabam influenciando no nosso ser. Lógico, você vai me dizer, mas as positivas são positivas? Sim, as positivas são positivas e são melhores que as negativas, mas não deixa de ser crença, tá? Então, quando a gente consegue trabalhar e apagar as crenças, e se a gente tiver um hábito de todos os dias dizer, bom, hoje eu vivi esse dia, tá? Tudo que aconteceu hoje, eu vou destruir, descriar tudo isso, para amanhã começar um novo dia, né? É como se você trabalhasse o processo de morte, né? Eu tenho falado até do processo de morte, se vocês não assistiram, eu fiz um dos vídeos, que eu vou ver se eu consigo editar, ele está na live, mas o YouTube cortou a metade porque caiu a internet aqui a internet está oscilando muito, e acabou caindo e eu não consegui colocar o vídeo todo e não consegui terminar de editá-lo, tá?
mas ele fala sobre a morte. Os meus trabalhos de pintura, se vocês tiverem vontade de assistir, assistam, tá? Porque ali eu estou trabalhando, eu estou sanando também ali com a pintura, tá? E eu trabalhei justamente a morte. Por quê? Porque a gente não nós temos que trabalhar com a morte. A morte faz parte da vida. Mas o que fez todo esse processo separatista em que nós vivíamos, ou que vivemos ainda, né? Separou que a morte era uma coisa ruim e que a vida era uma coisa boa. E quem disse que a vida é boa e que a morte é ruim? E se fosse o contrário? Né? Então, a gente tem que trabalhar essa questão da morte. Né? E mais hoje, que está se ativando muito, porque você assiste a televisão, você vê, morreram tanto, morreram isso, morreu aquilo. Então, vamos integrar a morte dentro do nosso processo. Né? E também, se a gente quer trazer coisas novas, como está sendo obrigada a humanidade, de uma maneira ou de outra, a dizer, se transforme para você continuar vivendo. Né? Vai ter que se transformar. Eu acho que não vai ficar indivíduo no planeta que não tenha que se transformar para poder continuar vivendo. Né? Se a pessoa continua muito rígida, não vou me transformar em nada, não vai conseguir entrar no novo, não vai conseguir entrar nos novos tempos. Né? Então, e que não podem ser ruins ou maus, tanto faz. Não tem muita... o bom e o mal aqui não existe, na verdade. Né? Tudo é bom e tudo é mal. Então, na verdade, quando a gente consegue trabalhar e descriar tudo que você fez num dia e para o outro dia começar um dia novo, isso acaba trazendo um outro parâmetro. E você começa a se acostumar de que você tem uma oportunidade todos os dias. Então, é como assim, você já não vive mais no pecado, né? Que foi implantado pelas religiões. Não, se você fizer isto, você vive no pecado, né? Então, você acaba acarretando todo esse pecado dentro de você. Para quê? Né? Se você conseguir, cada dia, destruir e criar isso, entrar no novo, né? É como que você mesmo se perdoa. É como se você estivesse se confessando todos os dias. Tá? Mas você não vai num padre ou numa igreja para se confessar. Não, é você. É você que se perdoa e diz, bom, amanhã eu tenho a oportunidade de melhorar, de fazer novas coisas amanhã. Muito bem. Também foi trabalhado ilusões frustradas, né? Muitas vezes a gente tem um montão de ilusões que quer isso, que quer aquilo, que quer aquilo, que quer aquilo outro e não consegue nada, né? Então foi apagado isso, foi eliminado isso, foi trabalhado isso para que essas ilusões frustradas se dissolvam. Tá? Foi também trabalhado as mentiras e as verdades, né? O terceiro ponto foi as mentiras e verdades. Então, por que nos contamos tantas mentiras e por que nos contamos tantas verdades? E o que é verdade e o que é mentira? Né? Então, procurar a mentira e procurar a verdade é muito interessante. Às vezes, quando a gente não consegue resolver determinadas coisas, é porque a gente está se contando um monte de mentiras. Né? Quando a gente consegue ver qual é a verdade disso, a gente consegue trabalhar de uma outra maneira. Mas, às vezes, a gente acha que nós temos umas verdades absolutas e isso não é verdade, tá? Porque tudo é meia verdade, é dependendo do teu ponto de vista. Então, por isso que não sejam rígidos ao total, sejam flexíveis, né? Quando a gente é flexível, a gente acaba trabalhando e deixando espaço para que entre o novo, e principalmente nos tempos de hoje, tá? Foi também trabalhado todo tipo de heranças, né? As heranças é importante começar a trabalhar. Por quê? Porque às vezes a gente herda muita coisa. Quando você destrói e descria todos os dias o que aconteceu, você também está se dissociando e se liberando daquilo que vem das heranças dos nossos ancestrais, né? No começo eu falei que estavam às vezes me procurando pessoas que estão sentindo muitos espíritos, né? Muitas entidades em volta e que se sentem muito ruim, ou às vezes não é nem que não estão nem vendo os espíritos, mas estão se sentindo mal, estão se sentindo depressão, né? Por quê? Porque às vezes não são nem espíritos de outras pessoas, são espíritos mesmo na nossa família, tá? Então nós estamos vivendo hoje um momento especial na Terra, né? Um momento que pode ser considerado como uma guerra, na verdade, né?
Mas nós temos dentro da nossa linha da ancestralidade, muitos dos nossos ancestrais viveram em guerras, viveram em terremotos, viveram em maremotos, viveram em furacões, né? E o que acontece? É como que o sangue está puxando de novo, porque aquilo que a pessoa que aconteceu naquele tempo, ela está revivendo isso novamente, tá? E isso vem por quê? Pelo sangue, pela nossa herança genética. Ele é colocado dentro dos nossos genes. Então, o que acontece? A gente acaba sofrendo também umas situações disso, né? Só que naqueles tempos, por exemplo, tanto por isso que essa pandemia é uma coisa diferente, por quê? Porque antigamente, se você tinha guerra num país, você ia para. Se tinha guerra na Europa, você vinha para a América e na América não tinha, né? Ou você tinha escravidão na África, ou vinha para outros lugares e não tinha escravidão, tá? Então, só que hoje não pode mais acontecer isso, porque você não tem para onde ir. Está todo mundo igual. Então, uma de duas, ou você se recria aonde você está e começa a encontrar de que o lugar que você está é o lugar certo onde você tem que estar, ou não tem o que fazer. Né? Então, é uma oportunidade também de você poder modificar, porque aproveitar toda essa energia de mudança, de criação que está existindo no planeta, porque assim como está existindo muita morte, muito medo, né? todo esse processo, também está acontecendo em contrapartida um outro lado que é muita criação, muitas ideias novas, né? Porque tem muitas pessoas pensando em coisas, mentes importantes dedicadas a pensar em como vão fazer para criar novas coisas. Isto é maravilhoso, porque por um lado, isto é fantástico, porque se você se conecta com essa ideia da criação, você pode até viver na favela, tá? Mas se você tiver condições de se conectar com essa criação que está vendo hoje e que está disponível para a humanidade, você pode sair dessa condição que você vive, tá? Com muito mais facilidade que antigamente. Então, comecem a pensar em coisas novas, né? Por isso que a série de inspiração, se inspire, comece a respirar. Quando a gente respira, o que acontece? A gente começa a trazer novas propostas, né? Começa a entrar ar na nossa vida. Então, também não esqueçam que aonde está atacando o vírus? Aqui na parte do coração, no quarto chakra. O que é o quarto chakra? É o coração? Sim. É o coração? Sim, é o coração, tá? É a questão do amor? Sim, é a questão do amor. Mas também é a questão da família. Então, é o relacionamento, é a família, tá? E é onde ele está atacando. Então, comecem a abrir o coração, comecem a abrir os pulmões, comecem a deixar o ar entrar. Quando a gente respira, o que é respirar? É vida. Quando a gente inspira e expira, é vida, né? Então, isso acaba trazendo algo diferente para nós. Muito bem. Outras também foi apagadas, feridas emocionais, tá? Isso também, isso entra tudo dentro de um sistema de limpeza. Então, é como que foi passado um sistema de limpeza em nós para poder trazer e modificar todo esse processo. Tá? Foi também trabalhado os pensamentos baixos, né? Foi eliminado os pensamentos baixos, né? Dramatizações da vida, eu sou uma vítima, porque acontece isso comigo, né? Porque que quando eu queria fazer alguma coisa não consegui, né? Então muita gente está se pirando também nessa questão de se culpabilizando por determinadas coisas, porque não fiz isso, porque não guardei, porque não tinha uma reserva, porque não fiz aquilo, porque não fiz aquilo outro, né? Mas não adianta ficar chorando ou se vitimizando pelo que está acontecendo, ou mesmo pelo que acontece já na tua vida, né? É bom a gente começar a liberar isso para trazer um. Muito bem. Também acabou saindo para reforçar todos os nossos limites, né? E os limites são o quê? Reforçar as nossas fronteiras individuais, tá? Quando a gente consegue reforçar as nossas barreiras individuais em relação a quê?
em relação a pai e mãe, em relação à família, aos amigos, aos conhecidos, à sociedade, tá? Às entidades aos 100%. Então, assim, a gente começa a perceber de que a gente não pode se... Nós estamos no momento que a gente tem que viver nós. Se a gente estiver bem, a gente vai poder ajudar o outro. Se a gente estiver mal e se conectar com tudo que está acontecendo em volta, a gente não vai poder ajudar o outro. Né? Então, essa parte é uma parte importante também, de a gente ter consciência de que a primeira coisa que a gente tem que fazer é estar bem. É que nem nos aviões, né? Nos aviões diziam lá, você coloca a tua máscara primeiro, né? Em caso de pressurização, você coloca primeiro a tua máscara e depois coloca na criança. Tá? Por quê? Porque não adianta, se você estiver morrendo, por mais que você coloque na criança, você não vai salvar a criança. Né? Então, primeiro você, e depois você vai ajudar os outros. Tá? Então, esse processo, por isso que acabaram reforçando todas essas barreiras para que acabe se sentindo melhor com tudo isso. Né? Uma das coisas também que acontece é, na verdade, a questão de o nosso corpo é a Terra. Tá? Então, nós somos iguais à Terra, porque nós temos tudo. Então, se nós cuidamos a nós, nós estamos cuidando da Terra. Tá? Então, a nossa carne é a terra, o nosso sangue é a água, a nossa respiração é o ar, né? Então, a gente tem todos os elementos da terra e nós somos uma. Então, é cuidar do micro para o macro, tá? E do macro para o micro. Então, é prestar atenção nisso. Então, se eu vou fazer algo que vai prejudicar meu corpo, opa, lance um alerta, né, para que ele não aconteça. Muito bem. Então, o próximo ponto foi a liberação, tá? Foi liberado toxinas mentais, emocionais, físicas, espirituais, tá? Liberado todos os pensamentos negativos, essas ideias negativas, né? Foi liberado tudo isso, tá? Foi também baixado as barreiras, porque quando a gente monta um montão de barreiras, a gente acaba não se comunicando com os outros, não se comunicando com o mundo, né? E não percebendo o que realmente está acontecendo. Então, às vezes, quando você baixa as barreiras, em vez de você estar rígido em relação às outras coisas, você acaba se liberando e expandindo. Tá? Foi também trabalhado o sistema linfático, pulmonar, justamente o pulmonar, para a gente poder abrir toda essa parte, né? E toda essa parte do sistema urinário, intestinal. Então, o que é o intestino, o que é a urina? É o que processa todos os as nossas toxinas do nosso corpo. Então, é como que foi feita toda uma limpeza e liberado tudo isso dentro de nós para que a gente consiga estar melhor. Tá? E foi trabalhada a questão da pele, porque a pele, o que faz a pele em nós? Ela é a nossa proteção. Tá? A pele no nosso corpo é a nossa proteção. É como a gente está protegido, né? Porque imagina se não tivesse pele, ficariam todos os órgãos abertos. Né? Então, a pele é o nosso escudo de proteção. Só que se a gente coloca as nossas barreiras energéticas muito grandes, né? E muitas barreiras, a gente acaba não conseguindo respirar tudo isso. Tá? E foi também aberto os pulmões, né? Para que a gente consiga também abrir toda a nossa parte pulmonar mesmo, né? O nosso coração, a nossa maneira de amar, né? Entregando o amor incondicional e em todas as coisas que a gente faz. Então, isso foi o que foi trabalhado, tá? E foi regressado também a parte original. Então, assim, muitas das coisas foi conectado muito, né, as pessoas, e também a questão de, hoje nós estamos num tempo que a gente vai ter que voltar às coisas originais, né? É como que vai ter que cuidar da saúde, vai ter que cuidar, vai ter que deixar um pouco de excessos que se tinham, né? E começar a buscar a essência da vida, aquilo que realmente é importante para poder viver. Tá? Então, isso foi conectado também para você voltar à base, porque daí, quando você volta na base original, você se centra e se equilibra para os dias de hoje. Tá? E aí foi trabalhado também o processo vital básico, né? Que é essa questão de mastigar, de engolir,
né, para que a gente consiga digerir todo esse processo. Na verdade, é como que o que nós estamos vivendo eu lembro que na dinâmica passada, saiu muito a questão de submissão, né, de se sentir oprimido, submisso. Nessa aqui acabou saindo essa questão da dúvida, tá? Mas acabou saindo também a questão de, às vezes, ter dificuldade de mastigar tudo isso, de engolir tudo isso que está acontecendo, né? Então, o conselho é, comece a andar mais devagar, prestando atenção, isso me faz bem, isso não me faz bem, né? Comece a perguntar para o teu corpo, para você, né? As coisas que te fazem bem e que você pode continuar. É como se nós vivêssemos num tempo que nós temos que ser 100% honestos com aquilo que nós somos. Tá bom? Então, essa foi a dinâmica de hoje, mas ainda nós temos mais, né? Que eu vou falar um pouquinho das outras coisas que daí fica. Mas eu me despeço, então, do YouTube ou mesmo do Facebook, né? Compartilhem, se não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal, né? E compartilhem com seus amigos. E se quiserem entrar no grupo da Dinâmica, nós temos sempre coisas novas para trabalhar, né? E também, se a pessoa está no grupo da Dinâmica, ela pode até continuar assistindo, né, o nosso programa e pode assistir mesmo que não tenha participado de fato na dinâmica. Tá bom? Então, tchau e nos vemos na próxima semana.